Oi, gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra falar dos livros que eu li em abril. Pra quem viu a TBR de abril, eu não li nada que eu falei que eu ia ler. Na verdade, eu acho que eu li no máximo 2. Mas eu li outras coisas. Eu só fui pegando coisas aleatórias que eu queria ler e fui lendo. Eu li um total de 7 livros, mas um é um conto e um é um livro infantil. Então, são livros, né? E outro eu tava terminando. Então não li tanto assim. Mas, como eu mencionei com vocês antes, o motivo também de eu estar postando menos, ter ficado 2, 3 semanas sem postar, é que a minha vida pessoal, profissional, na verdade, tá bem mais atarefada, então eu tô sem tempo pra ler. Uma solução que eu achei pra isso esse mês foi ler mais audiolivros. Então, dos livros que eu vou falar aqui, 2 foram escutando em audiolivro no transporte público. E eu comecei a fazer isso mais pro fim do mês, na verdade, e ajudou, né? Então, agora, em maio, eu pretendo continuar fazendo isso e vamos ver se vai funcionar. O problema nisso é que eu quero ler muitos livros físicos que eu tenho na minha casa. E não necessariamente eu quero ler eles em audiolivro. Às vezes eu quero ler lendo na minha mão. Então é um pouco difícil. Eu tenho que escolher exatamente o livro que eu quero escutar em audiolivro. Mas tudo bem. Antes de começar, só lembrando que todos os livros que eu vou citar aqui vão estar linkados na descrição. Então, caso vocês se interessem por algum deles, por favor, comprem o meu link, que vocês me ajudam com uma pequena comissão sem me dar um valor pra vocês. Caso você queira me ajudar, mas você esquece, uma dica é salvar o link no navegador, que aí quando você entra no site, você vai direto com o meu link. O primeiro livro que eu vou falar aqui, eu peguei num impulso realmente, porque eu comprei ele... Qual foi a última promoção que teve? Foi Semana do Livro? Alguma coisa assim. Eu comprei na Amazon nessa promoção, e ele chegou e eu li. Eu falei, vou ler esse aqui. Ele é curtinho, é um conto, ou uma novela, mas eu acho que é um conto. Que é Galateia, da Madeline Miller. Madeline Miller escreveu A Canção de Aquiles e Circe, eu já li os 2 também. Eu comecei lendo Circe, eu li logo assim que lançou no Brasil, porque eu achei interessante a capa e a sinopse, mas eu não gostei tanto assim. Aí eu fui pra Canção de Aquiles com menos expectativa e eu acabei amando. Inclusive eu quero ter físico aqui, porque eu não tenho ainda. E aí eu fui ler Galateia com expectativas moderadas, porque um dela eu gostei mais ou menos e o outro eu gostei muito. Esse conto aqui é uma releitura do mito grego de eu não lembro? Pigmalião. No mito, ele é um escultor, ele esculpe uma mulher e ele fica apaixonado pela escultura. Athena resolve então dar vida pra essa escultura e o Pigmalião tem ali um relacionamento. Eu só sei até aí. Tem aqui na sinopse falando que no final ela tem um destino cruel. Aí eu não sei se isso está se referindo aqui. E eu não tô falando que o final desse conto é um destino cruel, tá? É sem spoiler. Ou se é no mito original. Mas o que eu sei é isso. O cara esculpe estátua de mulher, o cara se apaixona por estátua de mulher vira mulher de verdade. Nesse conto, a Madeline Miller coloca o protagonismo na Galateia, que no conto original nem tem nome, ela é chamada de a mulher. E a gente vê como que ela vive a vida. Como a gente pode imaginar, né? Se um homem se apaixona por uma estátua, ele não tá apaixonado pela personalidade, nem nada assim. Ele tá apaixonado pela imagem e também apaixonado por si próprio, porque tecnicamente é uma coisa que ele construiu. Então, ao se apaixonar pela escultura, ele se apaixona um pouco por ele, pois foi ele que criou tal beldade. Então a gente segue a Galateia, ela tá basicamente institucionalizada. De novo, eu não sei se isso tá aí no original, mas ela tem uma filha aqui. E ela tá há mais de um ano, se eu não me engano, sendo contida meio que por histeria, uma mulher dramática e tal. Mas ela tem um plano pra conseguir a liberdade dela. Essa parte me lembrou muito O Papel de Parede Amarelo, que é um conto de terror, mas é muito inspirado na história real. E foi muito importante na luta antimanicomial. Eu amo esse livro, eu dei 5 estrelas e eu tava querendo muito reler, inclusive. Quando eu li ele, eu gostei tanto que eu li, eu falei, gostei muito, vou ler de novo. Eu li de novo, logo depois. Muito bom. Contos são bons por causa disso. Essa edição é muito bonita, ela é toda ilustrada. Toda não. Ela tem algumas ilustrações por dentro, tipo assim, e eu achei bem belas. E eu acho que as ilustrações também capturaram muito o sentimento da protagonista. No geral, eu gostei desse conto. Ele é bem curto, tá? Deixa eu pegar uma página escrita. Você vê que as margens são gigantes e a fonte também é muito grande. Ele já é curto por si só. Tem as ilustrações no meio e a fonte é muito grande. Não tem muitas coisas acontecendo. Eu li rapidinho, em, sei lá, meia hora. Como num conto tão curto não tem muito como se aprofundar, eu entendo que não se aprofundam muito, mas eu gostei bastante. Eu gostei das reflexões que a Galateia teve, das ações que ela tomou, e a gente também vai vendo o passado dela. É um conto bem feminista, né? E eu acho que a Madeline conseguiu aqui o que ela não conseguiu fazer em Circe, porque Circe falam muito, né, que é uma leitura feminista da bruxa Circe, que na verdade é só uma nota de rodapé na história do Odisseu, na Odisseia, né? Mas eu não achei um livro tão feminista assim. Impressionantemente, nesse conto aqui, eu acho que ela fez melhor. Então, eu dei 4 estrelas pra esse aqui. Eu gostei bastante, eu recomendo. E eu quero ler o que mais que ela vai escrever. Eu acho que ela tá escrevendo agora um reconto de Hades e Perséfone, eu não tenho certeza. Tem mais um outro também, eu acho que ela tá trabalhando em 2. Mas enfim, ansiosa para ler. O próximo livro que eu li, se eu não me engano, estava no TBR de abril, então tudo certo. Que é Lua de Sangue, da N.K. Jemisin. Com esse aqui,
Eu comecei oficialmente todas as séries que a N.K. Jemisin escreveu, eu acho. Porque também tem 100 Mil Reinos, que eu li só o primeiro. A Quinta Estação, que eu li só o primeiro. Nós Somos a Cidade, que eu li só o primeiro, só que só tem um, em minha defesa. E agora esse aqui, que eu também li só o primeiro. Ela é uma das minhas autoras favoritas de fantasia. Eu acho que a autora mulher favorita. O homem é o Brandon Sanderson. E esse livro aqui foi um dos primeiros livros que ela escreveu, se eu não me engano. Lua de Sangue é uma fantasia inspirada em mitologia egípcia. Eu não sabia, mas eu deveria saber, porque nós temos hierógrafos. Eu sinto que tem um L em algum lugar. Enfim, aqui na Lua. E se passa nesse mundo fantástico, mas que é levemente baseado nisso. Na cultura egípcia e também na religião egípcia, né? A gente segue personagens na cidade de Gujaré. E a gente segue basicamente 3 personagens. O Ehiru, que é um coletor, que eu já vou explicar o que é. É bem famoso, só tem 3 coletores e ele é considerado o mais poderoso. O Nigiri, que é um aprendiz de coletor, e ele tá sendo treinado agora, né, pra se tornar um coletor num futuro próximo. E Sunandi, que é uma embaixadora de um outro reino, que eu já esqueci o nome, mas é meio que é vizinho de Gujaré, tem relações amigáveis, mas nem tanto. E a gente segue esses 3 personagens, onde eles vão percebendo que os países estão à beira de uma guerra. Eu achei muito interessante o sistema de magia. A sociedade em si é muito religiosa, então não é nem considerado magia, é mais considerado religião. Que nem a mitologia, né, dos egípcios, que a gente fala mitologia, mas era a religião deles. Enfim, é tudo centrado ao redor de sonhos. E os coletores são chamados coletores, pois eles meio que coletam a sua alma quando você tá prestes a morrer. E aí eles podem fazer isso com pessoas muito velhas, que estão morrendo, ou eles fazem isso com traidores. Então a pessoa tá lá dormindo, eles vão lá, entram no mundo dos sonhos e coletam a pessoa. Mas eles não fazem isso por pura e espontânea vontade, eles nunca abusam do poder, e eles sempre mandam a pessoa pro reino dos sonhos pacificamente. É sempre um mando do príncipe, que é meio que o governador da cidade. E esse príncipe é quase que escolhido pela deusa, que eu esqueci o nome. É tipo a deusa da lua principal, que é a deusa que o Gujaré cultua. As cidades, elas têm governos diferentes, só que a principal diferença entre elas é a religião. Por exemplo, essa cidade de onde é Sunandi, ela é muito contra os coletores. E aí, legal, lá não tem coletores. E se uma pessoa sai daquela cidade pra ir pra Gujaré pra, sei lá, o meu filho está muito doente, eu quero que ele pare de sofrer e seja coletado. Ele não pode voltar, ele é considerado criminoso. É um pouco difícil falar da história, mas basicamente é isso. Tem coisas ali que estão indicando que pode acontecer uma guerra. E também nós temos os ceifadores, que são coletores que se corromperam. Eles começam a matar indiscriminadamente, e as pessoas que morrem não morrem com um sentimento de satisfação, e sim com terror. E isso é extremamente proibido, obviamente, até em Gujaré. E não se escuta falar de um ceifador há centenas de anos, só que aparentemente tem um na cidade. A Sunandi está ali investigando, o Ehiru começa o livro cometendo um ato que ele fica muito arrependido e ele tem que lidar com isso, e o Nigiri está ali no meio, tentando ajudar o Ehiru, meio que sendo puxado. Todo mundo é meio que puxado pra isso. Ninguém quer estar ali de verdade, mas eles têm que resolver as coisas da cidade pra não ter guerra. Ok, minha opinião. Eu achei a construção de mundo muito boa. Eu gosto muito de livros que são muito centrados em religião e como a sociedade se comporta em relação a isso. E a gente vê a Sunandi, que é uma cética que considera os coletores assassinos. E a gente vê o Ehiru e o Nigiri, que cultuam isso e que veem isso como uma bênção. E eles realmente acreditam, eles têm muita fé. Se eu for colocar de passo a passo o que aconteceu nesse livro, não aconteceu tanta coisa assim. O livro se passou em um pouco mais de um mês, eu acho, mas é só porque eles foram viajando de um lugar pro outro, e as viagens são longas. Então, tirando essas viagens do meio, que demorou, o livro poderia se passar em uma semana, não aconteceu tanta coisa, e eu acho que é um livro um pouco fraco nesse sentido. Mas como eu falei, eu achei a construção de mundo boa, eu gostei muito do sistema de magia / religião, né? E eu admito que eu não me peguei muito aos personagens. Eu me senti meio desapegada da história. E tem coisas muito intensas acontecendo. A gente vê que os personagens sofrem muito, mas mesmo assim eu não consegui me importar tanto. Era isso, eu tava bem deslocada da história, bem afastada. Mas essa realmente foi minha única crítica, então eu acabei dando 4 estrelas. Na verdade seria um pouco entre um 3,5, assim, mas eu não gosto da meia estrela, então pra cima. E é isso, eu recomendo se você quer conhecer um mundo muito interessante, que por mais que no início seja um pouco confuso, se eu não me engano tem um glossário no final, mas você entra nessa sociedade super complexa e segue esses personagens que são muito diferentes entre si, com bagagens diversas e como eles percebem esse mundo que eles estão, então a gente consegue ver várias perspectivas, o que é muito interessante pra mim. É uma duologia, eu vou ler o segundo volume, eu acho que acabou de ser lançado no Brasil, ou vai lançar no futuro próximo, pelo Amor Branco. É Lua de Sangue, o outro eu acho que é Lua de Sonhos, se eu não me engano. Esse livro aqui teve um final bem... Não foi inesperado, mas quando tava tudo combinando pro final,
foi muito interessante. Eu estava nervosa com o que ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer. Começou a acontecer uma coisa, eu fiquei, meu Deus, não acredito que vai acontecer isso. E muitas coisas aconteceram. Um final um pouquinho catastrófico, que eu acho que a gente não sabe como vai lidar com ele no futuro. Esse livro aqui também tem no final uma entrevista com a N.K. Jemisin, que ela própria fez. Então ela se entrevistou pra esse livro e eu achei legal. Ela falando sobre o processo de escrita dela e de ter as ideias. Enfim, muito bom. Recomendo. Sempre recomendo a N.K. Jemisin, eu acho. O próximo foi o livro infantil que eu falei. Eu também comprei ele recentemente. E assim que ele chegou, eu falei, vou ler. Um livro de criancinha. Eu li ele em voz alta, porque eu gosto de ler livros de criança em voz alta. Livro infantil maneiro, que é Uma Noite na Praia, da Helena Ferrante. Isso mesmo, ela tem um livro infantil, que é ilustrado pela Mara Cherry. É italiana, né? E aparentemente é uma ilustradora muito famosa lá, que eu não conheço. E a gente segue essa boneca, que eu acho que é a Ceci, o nome dela. Ceci não, Celina. A boneca é a Celina e ela é a boneca da Mate. E a gente segue o livro pela perspectiva da Celina. Então ela vai falando como ela gosta de ser a boneca da Mate, como que ela gosta de brincar com a Mate, ser a filhinha da Mate. A Mate ensinou várias palavras pra ela. Mas a Mate acabou de ganhar um gatinho do pai dela. Sim, eles levaram um gatinho pra praia bebê, aparentemente. Mas ok. O gatinho Minu. E a Mate está tão entretida com o gatinho que na hora de ir embora, ela esquece a Celina na praia. Então, uma noite na praia. E lá a Celina passa por várias emoções de ficar sozinha e desespero. E tem o salva-vidas malvado que tá ali tentando roubar as palavras dela. Porque palavras de bonecas vendem muito no mercado. Então várias coisas acontecem, ela perde o nome, ela fala, quem sou eu sem o nome que a Mate me deu? E eu não sabia como ia ser o final, de verdade. Porque eu fiquei, nossa, esse livro aqui tá ensinando sobre abandono. Será que a Celina vai ficar lá na praia até o final e nunca mais vai ver a Mate? Vai perder todas as palavras? Ou será que a Mate vai encontrar ela e vai ser esse livro mais com um final feliz? Enfim, é um livro infantil. Acontecem coisas. Ele é ilustrado, mas não tem tantas ilustrações, não tem ilustrações em toda a página. Por exemplo, aqui é a Celina na praia, né, esquecida, junto com uma caneta e uma garrafa e outras coisas. Enfim, é um livro ok. É um livro infantil, que eu achei legal. Tem bem um tom Helena Ferrante mesmo, de abandono. Ela fala muito sobre abandono, né? Gostei. Não sei dar estrela pra livro infantil. 3, 4, 5, por aí. É bom, eu recomendo. Se você tem crianças, tem filhos, ou você conhece crianças, eu acho esse livro legal. E dá pra ler com vozinhas também, porque tem o Salva-Vidas Malvado. E eu acho que ele fala assim. Enfim, é legal. É um livro infantil. O próximo, eu tenho ele físico aqui, mas eu escutei em audiolivro. Eu tenho a edição do Intrínsecos, que é a última coisa que ele me falou da Laura Dave. Essa é a capa aqui que ele foi comercializado. Eu resolvi ler esse livro porque virou uma série na Apple TV, se eu não me engano, com a Jennifer Gardner. Jennifer Gardner? Eu acho que é esse o nome dela. Aqui fez De Repente 30. E eu falei, ok, podemos ver o livro pra ver se a gente vê a série. É um thriller. E eu já não me dou muito bem com thrillers. Eu nunca gosto tanto assim. É raro, na verdade, eu gostar. Mas tudo bem, vamos lá. A gente segue a protagonista. Eu não me lembro o nome de ninguém. Eu vou pegar o nome pra vocês. O ruim é que não tem a sinopse, né? Acabei de descobrir que tem uma sinopse, sim, no livrinho do Intrínsecos. Ok. A protagonista é a Hannah, e ela é casada com o marido dela há mais ou menos 1 ano. Eles estão se relacionando há, sei lá, 3, 5, por aí. E um dia, ele não chega em casa do trabalho, e ela só recebe um bilhete dele escrito Proteja Ela. Ela sendo a filha dele, a enteada da Hannah, né? Que é uma adolescente que não se dá muito bem com ela. A adolescente, acho que é Bailey o nome dela. Vou falar Bailey, se estiver errado, tudo bem. A Bailey não gosta muito da Hannah, e mais tarde, quando a Bailey chega em casa, a Hannah descobre que o pai dela deixou pra ela uma bolsa com, no mínimo, $60 mil. Então elas não sabem o que tá acontecendo, e eclode um escândalo no trabalho dele. Um escândalo, assim, bem passível de processo e prisão, porque era meio que uma empresa de tecnologia e eles estavam divulgando a tecnologia, várias pessoas comprando ações e tal, e na verdade a tecnologia não estava pronta. Então isso gera um valor de especulação, né? Porque você fala, tá pronto, pode comprar que vai funcionar. E aí muita gente comprando, sobe de valor, mais pessoas compram porque tá com valor alto, só que na verdade o produto não existe. Era meio que isso que estava acontecendo. E a Hannah tenta descobrir isso, e pra isso ela vai pra outra cidade, ela não sabe em quem confiar, pessoas do FBI vão falar com ela, outros policiais que não eram pra estar envolvidos na história, e ela vai descobrindo coisas do marido dela, que ele provavelmente não é quem ele diz ser. Mas será que ele só não é quem ele diz ser em questão do passado, em questão do que ele falou pra ela, ou ele realmente é uma pessoa ruim, ele estava envolvido diretamente nesse escândalo, ele foi responsável por isso? E ela descobre que ele estava fugindo de uma vida passada, que ele mentiu muita coisa pra ela. Não é quem diz ser.
e do que ele tava fugindo, por que ele tava fugindo. Eu, sinceramente, achei esse livro um saco. Não um saco. Eu escutei em audiolivro, então foi bem escutável. Mas eu acho que se eu tivesse lendo o livro físico, eu não ia ter gostado. A Hannah como protagonista é interessante e eu gostei da dinâmica dela com a Bailey. É uma filha adolescente que tá ali lidando com uma pessoa nova na vida dela e ela tava acostumada a ser só ela e o pai. A mãe dela morreu quando ela era muito jovem. Então, assim, essa dinâmica das duas é interessante. Mas todo o mistério, eu não sei, não acontece nada. Lembra que eu falei de Lua de Sangue? Que, se você contar os acontecimentos, é pouca coisa. Aqui é menos ainda. A gente descobre, obviamente, né, o que aconteceu com o marido, por que ele mentiu, o que ele mentiu, se ele é responsável ou não. Só que eu achei muito ruim. Eu não sei. Eu achei bobo. Não bobo. Chato. Chato é a palavra. Entediante. Não foi intrigante. Não acho que pode ser considerado um thriller. Eu não sei nem em que gênero colocar isso aqui. Thriller tem que, dar emoção. E esse aqui não dá emoção nenhuma. Elas só vão levemente descobrindo o passado do marido e do pai, né? Conversando com pessoas. É isso, elas conversam com pessoas. Pesquisam na internet e ficam, tá, é isso aqui. E é isso, não tem nada demais. E eu odiei o final. Eu acho que se não tivesse sido o final, eu ia dar 3 estrelas, assim, tipo, meio que seriam 2,5 mais 3. Só que o final é muito ruim. Eu não gostei. Não entendi porque teve que ser o final assim. Eu acho que foi só pra ser um final dramático de alguma coisa. Mas eu achei chato. Eu acho que não teve motivo. O que aconteceu em relação às pessoas que acabaram se conectando? Eu acho que não tinha motivo suficiente pra elas se conectarem. Eu tentando falar sem dar spoiler. Chato. Ruim. 2 estrelas. Entendo que se você não lê muito thriller, você pode ler e gostar. Mas não é tão legal. Não vale a pena. Não recomendo. Depois, eu terminei O Feminismo é pra Todo Mundo, da Bell Hooks. Vocês viram que no mês passado, no Lidos de março, eu tava lendo esse livro, eu tinha passado um pouco da metade e eu terminei em abril. E eu acho que a melhor parte, as melhores reflexões estão no início. Ele fala, tecnicamente, sobre 19 temas. Eu não vou ler todos porque, aqui, são grandes os nomes, né? Mas, tipo assim, sororidade, educação feminista, que é, tipo, educar crianças, né? Direitos reprodutivos, luta de classes, feminismo e raça, mulheres no trabalho, violência, masculinidade feminista, enfim. E eu marquei muita coisa, eu acho que foi bem educativo. A Bell Hooks descreve esse livro como um feminismo para todo mundo, né? Então, um livro feminista mais acessível, porque ela critica muito que o feminismo é muito acadêmico, esse pensamento feminista, assim, pra você realmente refletir e criticar a sociedade e a si mesma. E ela queria criar esse material mais acessível pra todo mundo, porque o feminismo é pra todo mundo, não é uma coisa só da esfera acadêmica. Eu não acho que esse linguajar seja rebuscado, mas eu também não acho que ele é acessível para todo mundo. Eu não sei que todo mundo que ela tava pensando, mas a pessoa aqui, ela tem que estar, pelo menos, sei lá, com um fundamental completo, cursando ensino médio completo. Não sei, traz uns debates um pouquinho mais complexos do que seria pra mim para todo mundo. Eu entendo que é um pouco difícil, né, você falar desse tema falando de uma forma 100% acessível, mas enfim, não considero. E ela também excluiu bastante pessoas trans. Excluiu totalmente. Não tem nenhuma menção a pessoas trans, seja homem, mulher trans, pessoa não binária e tal. E eu falei isso no meu outro vídeo e chegaram a comentar, tipo, Helena, mas às vezes ela não falou porque não é da época dela, esse livro é antigo, não era uma pauta tão em vigor. O que eu discordo, era sim uma pauta em vigor, tanto orientação sexual quanto questão de gênero, sempre foi uma pauta em vigor. Claro que tem as pessoas que não têm contato com nenhum tipo de militância, assim, não atualmente, né, mas pessoas da época que não tinham contato com nenhum tipo de militância, vão falar que, não, isso não existia antigamente. Que nem atualmente a gente vê mais abertamente falando sobre esses tópicos, e pessoas super conservadoras e preconceituosas ficam, nossa, isso é uma coisa dessa geração, que na minha época não tinha isso. Tinha sim, você só não sabia porque você não buscava saber também, ela podia ter mencionado, não sei porque ela não mencionou. Continuando as críticas aqui, ela várias vezes fala que ser lésbica é uma escolha, tipo assim, mulheres héteros que escolheram ser lésbicas, mulheres bissexuais que escolheram ser lésbicas. E ela não fala mal, tá, de mulheres lésbicas, inclusive ela fala o quão importante elas são pra luta, mas eu achei esse termo ridículo, não faz nenhum sentido, não entendi porque que ela usou. Então, eu tenho essas críticas pontuais. Às vezes eu acho que ela fala umas coisas bem nada a ver, mas muitas vezes ela fala coisas que fazem sentido. Eu, pessoalmente, gostei muito das discussões de luta de classes e das discussões raciais, ao mesmo tempo que, sei lá, mulheres no trabalho, eu acho que ela foi por um lado que não faz tanto sentido pra mim. Mas tirando isso, um livro bom, eu recomendo, de verdade. Eu acho que as pessoas devem ler, eu acho que todo mundo deve ler, mas é isso, ler com um olhar crítico. Eu concordei com muita coisa, várias coisas eu sublinhei, fiquei tipo, caramba, é isso aí, uau! Mas outras coisas eu fiquei, eu não sei se é necessariamente isso, mas tudo bem, boa reflexão. É isso, recomendo, quero ler mais Bell Hooks. Ela tem muitos livros por aí, né, se vocês quiserem me recomendar por onde eu começo, assim, eu vou ficar feliz. Muito obrigada. Como eu falei no outro vídeo também, eu gostei muito de ler um livro
comentando. Porque normalmente eu leio ficção, e por mais que a ficção também me faça refletir e pensar sobre temas específicos, esse aqui, ela tava ativamente criticando isso. E quando eu leio não ficção, normalmente eu leio mais biografia, e não tem como eu criticar a vida da pessoa, né? Então, se alguém quiser me recomendar livros, assim, de não ficção que debatam um tema específico, eu vou ficar feliz também. Ah, eu não falei, eu acho, mas eu dei 4 estrelas. Eu recomendo. Eu critiquei coisas pontuais, mas o livro em si é bom e eu acho que vale bastante a leitura. O próximo livro que eu li, na verdade, foram 2 livros, mas um só. E ele também estava na TBR de abril, então acho que vocês vão saber. Que é Babel 17 e Estrela Imperial, do Samuel R. Delany. Esse aqui é uma ficção científica dos anos 50 ou 60. É um escritor negro de ficção científica, um dos primeiros. Ele ganhou o prêmio Nebula ou Hugo, alguma coisa assim. Não lembro quais agora. E são prêmios importantes da ficção científica. E, ok, o livro. No livro, a gente segue a protagonista. Ah, por que eu nunca lembro de nada? Ok, a gente segue a Hydra, que ela é uma poeta de 26 anos. Ela é quase uma telepata, no sentido de que ela consegue ler as expressões das pessoas e a linguagem corporal. Qual o nome daquele cara que as pessoas usam em português? Improvisando? Não. É um verbo assim no gerúndio. Enfim, ela consegue ler as pessoas tão bem que é quase como se ela estivesse lendo a mente delas. Ela consegue compreender muito bem as pessoas. E ela é uma poeta e ela é uma ótima linguista. Ela fala mais de 20 línguas, ela entende tantas outras. E ela é chamada pelo governo para identificar umas ondas sonoras que eles estão recebendo, que aparentemente não faz sentido nenhum, e são ondas do inimigo. Eu acho que é a Aliança, que é o lugar que eles estão, e tem os invasores, que são as outras pessoas, e eles estão em guerra. E essas ondas sem nexo sempre acontecem pré-ataque. Então, assim, antes da Aliança ser atacada, tem conversinhas, bum, ataque. Então a Hydra monta uma equipe espacial bem improvável, com pessoas bem diferentes, e vai tentando decifrar essa língua. E quanto mais ela vai decifrando essa língua, mais ela vai mudando como pessoa e evoluindo, sinceramente, entendendo mais as pessoas. Ela começa a pensar nessa língua e é mais interessante pensar nessa língua pra ela. Esse livro aqui me lembrou um pouco Vita Nostra, que é esse livro que eu gostei bastante, mas não entendi nada. E também tem esse processo de desconstrução da pessoa quanto mais ela aprende. E esse livro aqui, eu entendi coisas, mas eu sinto que eu não entendi tudo que era pra entender. Tem muitos termos de ficção científica e matemáticos, assim, que eu só fui lendo, eu fiquei, não tô entendendo, mas tá tudo bem, eu tô pegando o geral da história. E eu amo livros que falam de línguas, eu percebi, de idiomas, e é uma língua completamente diferente, que ela pensa na desconstrução das palavras e no conceito. Então, assim, o tempo meio que desacelera quando você tá pensando em Babel 17, porque você consegue analisar muito mais coisas. Eu gostei muito desse livro, eu fiquei encantada com a forma como ela descreveu a língua e como ela descreveu as pessoas, e por mais que eu não estivesse entendendo tudo ao mesmo tempo, eu gostei muito de acompanhar tudo. Falando da outra metade, que é Estrela Imperial, não outra metade, na verdade, porque é bem curto, tem, sei lá, 120 páginas, enquanto o outro tem quase 300. Estrela Imperial é um livro que existe dentro do universo de Babel 17. Então é uma ficção que existe dentro desse universo. A Hydra já esteve num relacionamento poliamoroso com 2 outras pessoas, e uma dessas outras pessoas era o autor. E aí ele escreveu Estrela Imperial, e é interessante que ela fala, né, o nosso outro parceiro era mais o protagonista. A gente vê quem é a Hydra nessa história. Tem um personagem que claramente é a Hydra, e a gente segue esqueci o nome dele, mas é uma coisa engraçada. Cometa Joe. O Cometa Joe é um cara, tipo um fazendeiro. Eles usam o termo simplexo, e ele vê uma nave espacial caindo, e ele fica com uma missão, que é levar uma mensagem pra Estrela Imperial, que é esse centro do governo, basicamente. E ele nunca saiu do planetinha dele, onde as pessoas são muito simplexas e pensam de uma maneira simplexa. E ele vai nessa aventura espacial tentando levar essa mensagem pra lá. E ele vai mudando a forma de pensar pra formas cada vez mais complexas, até o que eles chamam de multiplexo. Muito interessante, muito divertido. O Cometa Joe, tipo, ele é muito divertidinho. O final, eu vou admitir que eu não entendi direito, tá? O final desse aqui. Eu tava acompanhando, eu fiquei, legal. Aí aconteceu uma coisa, eu fiquei, que interessante. E aí aconteceu uma coisa de, assim, uma parada bem comum na ficção científica. Não vou falar o que é, porque você só descobre no final. Só que quando chegou nessa parte, eu fiquei, então, como que é o final, na verdade? Porque eu não entendi. Porque se acontece isso, então, dá pra outro lugar. Não vai pro final. Quem leu vai entender o que eu tô falando. Se você quiser me explicar, por favor, fique à vontade. Então, no final, eu dei 4 estrelas. Eu gostei muito, eu recomendo. Eu só não dei 5 porque eu não entendi tudo. Se eu tivesse entendido tudo, talvez eu desse 5.
O livro também, para os anos 50, 60, é muito inclusivo, né? Como eu falei, fala de poliamor. Se eu não me engano, fala de... Aqui, ó. O livro falou de pessoas trans, eu tenho quase certeza, e a Bell Hooks não falou, hein? Mas ok. A protagonista é uma mulher, né? Tipo, também eu acho que por ter sido um homem negro que escreveu, ele, com razão, né? Considerou mais importante abordar essas minorias e tal. Mas muito bom, lindo, belíssimo. E como as pessoas vão sendo mudadas pela Hydra. Ai, lindo, lindo. Recomendo, tá? Confuso, mas às vezes você não precisa entender. Ou às vezes precisa, e eu que só não entendi e sou meio burra, mas às vezes eu acho que não precisa. E por último, o último livro que eu escutei esse mês, sim, foi um audiolivro. Eu não tenho físico dessa vez. E eu escutei porque vai sair o filme esse mês em maio, que é Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Sim, a queridíssima de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Eu só li esses dois dela, agora esse terceiro, né, Amores Verdadeiros. E o filme são atores famosos. A protagonista é a Philippa Soo, que fez Hamilton, e ela também faz outros musicais. Ela é muito legal. E esse livro aqui, ele tem uma premissa... Eu sinto que eu já sabia dela, mas eu tinha esquecido. Muito intrigante. Que quando eu comecei a ler, eu ia morrer. Eu não ia conseguir fazer nada da minha vida. Eu ia morrer. E eu fiquei com os meus amigos falando, gente, olha só, olha o livro que eu tô lendo. A premissa é essa aqui. O que vocês fariam? E eu vou falar pra vocês a premissa, caso vocês não saibam. Eu vou falar Philippa, porque eu esqueci o nome dela. Philippa é o nome da atriz. Mas beleza. A gente sabe é a Philippa. E ela tá com... Eu lembro o nome do marido dela. Com o Jesse. Há 10 anos, eles começaram a namorar no colégio, e eles são pessoas muito aventureiras, eles viajaram o mundo, eles vivem viajando, até que eles estão juntos há 10 anos, mas casados há 1, até que nesse aniversário de 1 ano deles, ele tem que viajar, e o helicóptero dele cai. Acham uma pessoa morta, e todos desaparecem, e ele é considerado morto, fazem muitas buscas, assim, não acham, e ela entra numa depressão profunda, né, ela não sabe o que fazer, ela perdeu o sentido da vida, ela acaba... voltando pra cidade natal dela, que é uma cidade pequena, que ela fez de tudo pra fugir. E lá, ao longo do tempo, né, depois de anos, ela resolve voltar a viver. Porque ela tava com a vida em pausa por causa disso. Então, ela começa a sair, conhece outra pessoa e tá feliz com a vida dela, com a vida que ela nunca esperou que ela fosse gostar, com a vida que ela passou os anos anteriores tentando fugir de lá. E lá ela se encontra feliz, noiva de uma outra pessoa, com os pais, até que ela recebe uma ligação do Jesse, falando: oi, amor, não morri, estou voltando. E essa é a situação, essa é a premissa do livro. E é sobre a protagonista, a Philippa, que não é Philippa, decidir não, primeiro vivenciar o que tá acontecendo, porque essa pessoa pela qual ela sofreu o luto, né? Ele tava lá perdido no mar, mas ele sabia que ele ia voltar pra casa, e ia ter os pais, ia ter ela, ia ter todo mundo. Ela passou por esse luto, e ali está ele de novo. E ela também tem uma nova vida, com coisas que são bem diferentes da vida que ela tinha com ele. Ela é uma pessoa diferente, porque anos se passaram. Então, como que ela vai decidir isso, de ficar com o amor da vida dela, que ela ficou junto 10 anos, e se separou não porque quis, ou com o amor atual da vida dela. Que ela tá numa vida atual, que é uma vida que ela tá feliz. Como decidir isso? E esse é o livro. Eu gostei bastante, tá? Eu gostei do livro que a história foi contada. Começa com ela nesse restaurante com a família e o Jesse ligando. Aí a gente vai pra um flashback dela conhecendo o Jesse e passando os anos com ele. E aí ele desaparecendo e ela depressão, reconstruindo a vida e começando a vida de novo. E conhecendo esse noivo dela, etc. Eu gostei muito dessa parte. E foi nessa parte que eu tava mais tensa, eu não sabia como que ela ia decidir e tal. E a partir daí, a gente volta pro presente e o Jesse chegando... E ela interagindo com o Jesse, não saber o que falar pro noivo dela, está sempre muito, muito confusa. Eu gostei muito dos personagens, tá? Eu achei que todos foram muito bem construídos e colocados nessa situação impossível, que alguns não lidaram tão bem quanto deveriam, mas completamente compreensível, né? Eu vi muitos comentários falando sobre como o Jesse foi um egoísta e sobre como até ela foi uma egoísta. Enfim, eu acho que são reações completamente compreensíveis, são relações humanas pra essa situação impossível. Mas eu acho que a partir de um ponto... Assim, eu não sei se eu estava cega, que nem a protagonista, e eu não me toquei o que ela ia decidir desde o início, mas a partir de um ponto bem... Assim, a partir da metade, assim, um pouco depois, a gente já consegue perceber qual a decisão que ela vai tomar. E foi só um pouco de enrolação pra chegar lá. Dava pra gente ver, a gente tava sempre na cabeça dela, né? Eu acho que é em primeira pessoa. Dava pra gente ver com o que ela tava satisfeita, com o que ela tava insatisfeita.
E só faltava ela perceber essa decisão e situações acontecendo. Não sei, a partir daí eu acho que ficou um pouco cansativo. Então eu gostei bastante da primeira metade, vendo a vida dela, mas na parte realmente dela interagindo, do presente, dela refletindo mais sobre que decisão tomar, eu acho que ficou um pouco cansativo e repetitivo. Por conta disso, eu dei 3 estrelas. Mas é um livro bom, tá? Eu recomendo. É difícil, né, quando a autora faz vários livros, né? Mas eu não acho tão comparável com Evelyn Hugo e com Daisy Jones, que são livros bem acima, né? Mas é um livro muito bem escrito, é um livro de romance que eu recomendo. Não é nem de romance, né? Mas de drama, sobre a vida dela e sobre as decisões. Enfim, é entre 3 e 4 ali, estou refletindo ainda, foi o último que eu li no mês. Mas eu gosto. E eu acho que tem uma mensagem muito bonita sobre amadurecer e sobre se encontrar, se conhecer e você admitir que às vezes você quer uma coisa no momento e depois quer outra e depois vai querer outra. Nós somos pessoas diferentes ao longo da vida, né? Nós não nos mantemos estáticos pra sempre. E a protagonista, ela sempre entendeu muito isso e ela vai entendendo ao longo. Enfim, é muito bonito. Uma coisa que eu senti falta foi amizades, porque tem um pouco ali dela com a irmã dela, mas na parte que ela era jovem, ela fala, essa mulher aqui, que era minha melhor amiga, essa garota, e a gente é melhor amiga até hoje. E ela não apareceu. Ela apareceu, tipo, uma vez, em uma ligação de telefone. Então o livro todo foi muito centrado, claro, tá? Claro. Não foca no romance. Tá, calma aí. Foca no romance, obviamente. Mas a gente também vê muito da vida pessoal da Filipa não Filipa e das reflexões dela em si. Claro que pela perspectiva, assim, né, de que decisão que ela vai tomar, mas ela mesma, no geral, eu gostei disso, mas eu acho que faltou um pouco pessoas além disso. Ela fala ali com a irmã, fala com os pais, mas, poxa, né, eu acho que isso é bom, conversar com amigos. E parece que ela não tinha amigos. Agora que eu tô pensando, ela não tinha amigos. 3 estrelas, talvez 4. Gostei, recomendo. Não gostei o suficiente pra comprar o livro físico pra ter na minha casa, e talvez não pra reler, mas gostei o suficiente pra recomendar e provavelmente ver o filme. E foi isso. Esses foram os 7 livros. Nossa, que paleta laranja, né? Nós temos aqui azul de Galateia. E esse aqui é meio cinza, mas eu só li livros quentes esse mês. Ok. Mas beleza. Esses foram os livros que eu li esse mês. Espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já leram alguns desses livros aqui e comentem comigo sobre. E o que vocês leram em abril. Me recomendem coisas e falem pra eu não ler coisas que não são legais. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!